Olá, minha linda gente, meus seguidores amados, os amantes do Egito Antigo e nas todas as épocas. Espero que vocês todos estejam bem. Como eu sempre prometo a vocês, cada semana um novo vídeo com um novo assunto mais interessante do que o anterior. Tirando todas as dúvidas que vocês têm, me escrevendo nos comentários nos vídeos, fazendo novos assuntos, os que vocês estão desejando e me perguntando para vocês ficarem mais felizes. Antes de falar sobre o vídeo de hoje, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no meu canal para conhecerem mais histórias sobre o Egito antigo e moderno. Antes já tinha falado sobre uma rainha muito famosa que governou o Egito Antigo durante a época grega, então vocês já conhecem ela. Ela é a Cleópatra VII. A Cleópatra VII teve muitos segredos e sucessos na vida dela. Essa vez eu vou falar também sobre a última rainha que governou o Egito Antigo, mas ela não é grega. Essa rainha é uma rainha egípcia, de sangue egípcio, mãe e pai egípcios. Ela é a Hatshepsut. Tem muitas pessoas que conhecem ela porque ela tem muita fama e tem muitos segredos na época dela até os dias de hoje, e muitos segredos. Se chama Hatshepsut, uma rainha egípcia que governou o Egito na dinastia 18. Como já tinha falado antes, que no Egito tinha 30 dinastias. Voltam a assistir o meu vídeo que estava falando sobre o Egito, o berço da civilização, e vocês vão conhecer qual dinastia tinham e qual é a dinastia 18, uma das dinastias mais famosas, a dinastia 18, que tinha os reis mais destacados, igual a Renaton, o Tutankhamon, a Nefertari e a Nefertiti e mais ainda. Então, a Hatshepsut era uma dessas rainhas que governou o Egito nessa época por 12 anos. Nessa época não tinha mulheres para governar o país, porque o faraó era um homem em geral, porque a mulher era como uma rainha, quer dizer, rainha é a esposa do rei e do mesmo jeito ela governa o país, mas tomar o poder inteiro para ela quem manda no exército e no país e no povo, isso não existia. A lei só estava para o homem e a mulher como uma parte secundária e como se fosse também um rei, mas uma mulher sozinha não conseguia, de tanta força e tanto poder o Egito tinha. Imagina um país desse tamanho, com toda essa força que estava governando o mundo inteiro. A mulher não tinha mais poder nem força para conseguir fazer tudo isso. Mas tinha uma egípcia que conseguiu fazer isso e governar o Egito com força. Mas ela conquistou o governo. Na dinastia 18 do Egito Antigo, veio a Hatshepsut para governar o Egito por 12 anos. O nome dela, Hatshepsut, significa a mulher mais preferida nas todas as mulheres, e é escolhida pelo o deus Amun, Amun-Ra, o deus do sol, que ela acha que ele é o pai dela, porque ele se casou com a mãe dela, então ela se pariu. E por aí, ela se casou com o irmão dela, que se chama Thutmose II, também da mesma dinastia 18. Ela nasceu no século 14, quer dizer 1400 anos antes de Cristo. E por aí era essa época que ela governou o Egito por 12 anos, como eu já falei. Como já tinha falado num vídeo também anterior, que os egípcios antigos se casavam com os parentes, com os irmãos, com os filhos, para manter o sangue puro egípcio real. Quer dizer que ela é uma rainha, então pelo jeito que ela tem que se casar com uma pessoa, filho, primo, tio, pai, etc. E isso foi muito errado, como eu já falei para vocês antes, por causa das doenças genéticas e etc. Mas eles tinham a crença que eles assim, desse jeito, vão manter o sangue real, que não vai entrar ninguém mais fora
da família real, do palácio do faraó. Então, ela se casou com Thutmose II e ela teve um filho que não é um filho dela, era o filho do marido dela, mas não era o Thutmose II, porque ela se casou várias vezes. O filho do marido dela é o Thutmose III, era um dos melhores reis que governaram o Egito Antigo na mesma época. O Thutmose III, o filho do marido dela. Ela conquistou o governo dele por 9 anos. Ele tinha o direito de ser o próximo rei, o faraó, para o Egito nessa época, mas ela não deixou para ele e conquistou a cadeira do rei, do faraó. Ela se colocou no vestido de um homem, colocou uma barba falsa para se mostrar como se fosse o homem macho, para conseguir governar o Egito e conquistar todo o governo e enganar os sacerdotes dos templos para eles deixarem ela governar o país, e desse jeito ela conseguiu. Imagina, um menino muito novo não conseguiu tomar o poder dela porque ela era mais velha do que o Thutmose III, o filho do marido dela, e ela governou o Egito toda essa época. E o Egito nessa época era um país muito próspero, cheio de prosperidade. Ela conseguiu fazer muito comércio, ela fez várias excursões fora do Egito e conseguiu trazer muitos produtos de outros países para o Egito, tipo incensos e fragrâncias. E o Egito teve muito sucesso e prosperidade nessa época. Ela conseguiu fazer muitos bons relacionamentos com os outros países e aumentar a força do exército egípcio, que era muito importante nessa época, que ele protegia o país inteiro e os outros países também ao redor. Ela conseguiu fazer muitos bons laços nas divisas do Egito com os outros países parentescos. Então ela conseguiu fazer um país muito próspero e conseguiu de verdade demonstrar para o mundo inteiro que ela não foi uma mulher fracassada, e a mulher também tem poder de governar um país do tamanho do Egito nessa época e nas todas as épocas. Não como no dia de hoje dizemos, os machistas dizem que a mulher não pode, a mulher é mais fraca do que o homem é mais inteligente, o homem é mais forte. Eu não concordo com isso, por isso eu falei para vocês que o Egito é o berço das civilizações, que as mulheres governaram o país inteiro, o mundo inteiro, gente, e elas tinham mais poder ainda do que o homem. Então, a continuação, quando o filho do marido dela, o Thutmose III, ele já cresceu e se virou um homem já forte e poderoso, ele já derrubou ela e tirou ela do governo. Ela morreu e ninguém sabe como ela morreu. Até o dia de hoje é um segredo, ninguém sabe como ela morreu. Para ele, ela era como o Thutmose III, para o Hatshepsut, ela era como a tia dele, lógico, né? Porque eram todos da mesma família real. Tinha um segredo, algo que muito interessante aconteceu na época da Hatshepsut. E era algo muito estranho de verdade, e até o dia de hoje nós falamos. Vocês todos sabem que ela já tinha um templo, e tem até o dia de hoje no Vale das Rainhas, chama Deir el-Bahari, na cidade de Luxor, no sul do Egito, 700 quilômetros no sul do Egito. Se chama o Templo de Hatshepsut. É um templo mortuário que fica lá no deserto, e quem construiu para ela era um engenheiro egípcio, que ela se apaixonava com ele. Ele também se apaixonou com ela. Ele se chama Senmut. Senmut era também um ministro no palácio real dela. O que a gente diz que eles dois tinham um relacionamento sexual. Imagina.
uma deusa assim, ou uma rainha nessa época que governava o mundo inteiro, que tem um relacionamento sexual ilícito. Ela é uma mulher casada e tem filho com o ministro dela e o engenheiro do Palácio Real. Era muito ruim. E como a gente soube que ela tinha um relacionamento com o Senmut, o engenheiro dela, os funcionários, olha como é engraçado, quando eles estavam construindo os templos e os prédios, etc., e as tumbas, tinha pinturas nas paredes que mostram ela, Hatshepsut, nas posições sexuais com esse ministro transando. Nossa, escândalo que leva milhares de anos para frente para todas as gerações saberem e conhecerem dessa história dela. Por isso ela também tinha defeitos, ela já conseguiu fazer muito para o país nessa época, mas como qualquer pessoa tinha defeitos, mas o rol dela, como o trabalho dela fez muito bem, perfeito. Então, quando o Thutmose III, o filho do marido dela, cresceu e se virou um homem, um faraó já capaz de governar o país de novo, ela conquistou o governo dele, gente. E quando ele cresceu, ele tinha o direito de governar, de ser o faraó. De verdade, ele era um dos melhores reis que governaram o Egito antigo. E o Egito era um dos países mais fortes, poderosos no Egito, no mundo inteiro nessa época, segundo o que ele fez de prosperidade e sucesso para o país. O que ele fez? Ele estava com muita raiva, ele estava muito angustiado pelo que ela fez com ele. 9 anos conquistando o país, governando e tirando o direito dele. Ele, depois de crescer, ele se virou um monstro, já vingando, com vingança, cheio de raiva. O que ele fez? Ele trouxe todas as estátuas dela e construiu. Ficou queimando todas as pinturas dela, raspando nas paredes e queimando, destruindo todas as estátuas dela e os templos e as tumbas. Tudo isso por tanta raiva. E o motivo da morte dela, ninguém consegue saber como ela morreu até o dia de hoje. E até o dia de hoje se mantém um segredo e mistério, mas é desconhecido. E o Thutmose III governou o Egito depois de derrubar ela, Hatshepsut. Mas o Hatshepsut era uma rainha, resumidamente, muito poderosa, muito inteligente, que conseguiu fazer o que milhares de homens não conseguiram fazer. Imagina, governando o Egito por 12 anos e ninguém conseguiu derrubar ela, nem por um dia. E o estranho é que ela conseguiu manter a paz e a prosperidade no país inteiro e ainda fazer os sacerdotes e o povo e toda a população, até o mundo inteiro também, obedecer ela e ajudar ela em fazer o comércio e as expedições e etc. E assim já terminou a história do Hatshepsut. E eu acho, segundo o que eu lembro, que a múmia dela está no Museu do Cairo do Egito. Quem vai para o Museu do Cairo do Egito, que tem 118 anos de antiguidade, tem uma sala de múmias, como vocês sabem, que quase tem 12 múmias. Uma delas é a múmia da rainha Hatshepsut. Quando vocês forem lá, me falam. Espero que vocês gostem dessas histórias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse assunto e da história da rainha Hatshepsut, a mais poderosa e a escolhida pelo Amun-Ra e a mulher mais preferida de todas as mulheres nessa época, assim como ela chamou ela. Aguardem os meus próximos vídeos, sempre novos vídeos e assuntos interessantes com vocês. E gente, me recomendam novos assuntos, coisas que vocês quiserem saber. Me façam perguntas, me escrevam nos comentários, eu vou responder para vocês. Cada pergunta que vocês sabem para mim e cada assunto que vocês
estão interessados, eu já saio, estudo sobre ele e faço o vídeo com muito prazer e alegria, porque eu gosto muito de falar sobre essas coisas. E outra coisa também, não preciso falar sobre o Egito, a história antiga ou a civilização, mas também, se tiverem dúvidas em geral sobre a vida ou sobre qualquer assunto que vocês quiserem saber, vocês podem me fazer perguntas e eu vou falar e conversar com vocês com muito prazer. Então, bom vídeo para vocês e boa semana, tudo bom para todos vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos para me apoiarem a seguir com o meu canal e se inscreverem para receberem todos os novos vídeos meus cada semana. Nos vemos o vídeo que vem. Muito obrigado, abraço, beijo, até mais, tchau.